A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos saúda é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia. Hoje vamos estar estudando sobre a parábola do rico e Lázaro, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Só até aqui, meus queridos amados irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus que vem nos dizer que havia um homem muito rico. Ele vestia de púrpura, de linho finíssimo, vivia esplendidamente pela sua riqueza, na sua mansão, no seu casarão, no seu aconchego. E ali também havia um mendigo chamado Lázaro, que ele sempre estava ali na porta daquele homem rico, porque esse mendigo, ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa daquele homem rico. Mas a palavra de Deus que vai nos dizer, como ele desejava comer das migalhas, quer dizer então que o homem rico não dava a ele o de comer. Ele poderia ajudar esse pobre necessitado, mas não ajudava. E também vai dizer a palavra de Deus que esse mendigo chamado Lázaro, ele também tinha feridas na sua pele. Ele era cheio de chagas. E ao invés daquele homem rico ele ajudar ele, com mantimentos, acontecia que os cachorros vinham lamber-lhe as feridas, lamber as chagas. Ele não recebia alimento. Ele não era ajudado por aquele homem rico. Aquele mendigo tão necessitado chamado Lázaro. E aconteceu então que o mendigo morreu. Ele morreu, ele estava com ferimentos, as chagas também, fome, fome também mata. Pode ter ajudado até na causa também da morte dele. Aconteceu que esse mendigo morreu e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Glórias a Deus, aleluias. Então, o que esse versículo nos fala? Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Então, quer dizer que o mendigo Lázaro, ele recebeu a salvação. Ele é um dos escolhidos, um dos salvos, um dos que serão salvos, por Deus. E ali os anjos, quando ele morreu, os anjos veio e buscou. A alma dele, ele ficou guardado ali no seio de Abraão. O seio de Abraão, no caso, Abraão, que é o pai de multidões, glórias a Deus, aleluias. Deus, então, deu essa dádiva, de chamar de seio de Abraão. Quando as pessoas morrerem salvas, vai ficar no seio de Abraão lá, no banco de espera, esperar, que tudo se cumpra. Mas ainda não é o céu, Ele é um banco de espera, é um lugar onde está sendo separado os que são salvos, A todo momento nós somos vistos aqui pelos anjos, tanto os anjos do bem, que é da parte de Deus, Pai Jeová, de Jesus, quanto os anjos do mal, que é os demônios. Então, assim, toda a humanidade é vista, E ali, já tem ali uma separação de quem é de quem, Mas nós todos temos, a chance de arrepender de nossos pecados e buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. E vai dizer também que depois o rico também morreu. Então, tanto o pobre quanto o rico, ninguém vai fugir disso, Todos nós vamos morrer, Vai chegar um dia que cada um vai morrer. E ali aquele rico morreu e foi sepultado. E quando ele abriu os olhos dele, ele estava num lugar de tormento, que
chamado Hades. Então, quando a pessoa é salva, ela vai ficar no banco de espera chamado Seio de Abraão. Quando a pessoa não vai ser salva, ela vai ficar num lugar chamado Hades, que já é um lugar de tormento, mas ainda não é o inferno. E ele ergueu ali, o rico ergueu os olhos e viu ali aquele lugar de tormento. E de longe ele avistou, né? Ele conseguiu ver Abraão e Lázaro, porque Deus ali permitiu, né? Então ele viu Abraão e Lázaro. E ali ele começou a conversar, né? Clamar com Abraão, né? Pedindo para que Abraão tivesse misericórdia dele, para que pedisse para Lázaro molhar na água a ponta do seu dedo e refrescar a língua daquele rico, que estava atormentado naquelas chamas. Mas ali Abraão falou para ele assim, que quando ele estava na terra, em vida, né, ele tinha vida boa, e o mendigo não tinha vida boa. Agora estava ocorrendo ao contrário, que o mendigo estava tendo vida boa lá no céu, no seio de Abraão, né, ainda não é o céu, no seio de Abraão, já estava para ir para o céu, né, já estava ali esperando, à espera. E que ele, né, sim, reverteu a situação, né, e ele estava no lugar de tormento. E ali aquele rico falou assim, ele lembrou dos irmãos dele, né, no caso os irmãos dele ficou com a herança, que ele tinha 5 irmãos, pediu então para que Lázaro, ou então outro morto lá do seio de Abraão, fosse avisar os irmãos deles para que não viesse para aquele lugar de tormento, aquele inferno. E ele então, Abraão falou assim, que isso não podia acontecer, né, não podia acontecer, porque eles teriam que crer em Moisés e os profetas, ou seja, também na lei de Moisés, né, que é a palavra de Deus, as escrituras, né, e nós temos todas as escrituras, e os profetas, que também tem a lei dos profetas no Novo Testamento. Então nós temos que crer na escritura sagrada, que é a Bíblia, a sagrada palavra do Senhor. E ali não adiantaria, eles não iriam crer no morto. Se eles não crerem nem no vivo que pode estar pregando para nós, né, quanto mais iriam crer em alguém, né, que já morreu. E ele também, havia um grande abismo ali, né, onde tinha separação ali do seio de Abraão, quanto ali no Hades, lugar de tormento, onde ninguém poderia passar para lá e nem para cá. Então, assim, depois que o rico já estava no lugar de tormento, ele queria, né, até pregar para os familiares para não poder ir para lá, mas ali já estava tarde, né, a oração dele já estava tarde. Então, assim, né, a gente vê essa passagem muito forte, né, muitos estão brincando com a própria salvação, não podemos, né, brincar com a própria salvação, parar de viver na mentira, né, na ilusão, nas coisas demoníacas, né, que são coisas de mentira, né, de ilusão. Né? Tem pessoas que acham que não tem mais jeito, né? Porque já fizeram coisas erradas, pactos do mal, mas Deus quebra todo o mal. Para tudo tem jeito enquanto você ainda tem vida. Você pode entregar sua vida para Jesus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, assim, nós temos que buscar a Deus, né? Constantemente. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor nosso meio, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Então, nós não podemos jogar nossa oportunidade fora, né? Dinheiro não é tudo, dinheiro é bom, nós precisamos, né, para poder viver, né, nos alimentar bem, muitas coisas mais, mas o dinheiro não vai comprar salvação. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então nós temos que vigiar quanto a isso. Glórias a Deus, aleluia. Então nós temos que focar, né, na nossa salvação, o que Deus preparou para nós lá no céu. Glórias a Deus, aleluia, coisas jamais vistas, né? Glórias a Deus, aleluia. Então nós temos que obedecer ao Senhor, né? Glórias a Deus, aleluia. Orar em vida, né? Buscar pela sua salvação. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Crer, né, na palavra de Deus, que isso vai te levar à salvação. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Não deixe para depois, para viver a presença de Jesus. Amém? A paz, Senhor Jesus.